O que seria o processo da desconstrução? A desconstrução é o seguinte, chegou um momento na história da arte, a partir do que os artistas tiveram uma necessidade de romper com a representação. Tá? Esse momento ele sempre existiu de uma certa maneira, ali quando o Caravaggio coloca, por exemplo, uma ruga no Jovem Baco Doente, que é uma pintura famosa dele, quando ele bota um pouquinho de sujeira em cima da tinta, quando ele bota um dedo engraxado ou um dente podre, ele já começa de uma certa maneira a romper com a idealização que foi a famosa arte do belo do Renascimento. E por aí vai. Então nós vamos, por exemplo, um período que é o romantismo, que vai surgir uma coisa que é o grotesco, como o Saturno devorando seu filho do Goya, por exemplo. E vai indo. Turner, quando ele vai, a linha começa meio que querer assumir da história da pintura, aquela linha bem definida e tal. Impressionismo, Monet também começa a descaracterizar a linha, não utilizar o preto. E eles vão indo, até que um cara chamado Cézanne vai surtar. Ele vai tirar o olho é só um risco, a cabeça é só uma coisa redonda. E daí um cara chamado, vai pegar dali, um cara chamado Picasso, que era completamente fã do Cézanne, vai simplesmente se apoderar daquilo ali e vai criar uma coisa chamada fragmentação. Então a fragmentação, ele e o Braque vão fazer com que um rosto se fragmente. Acidentalmente ele derrubou um vaso, um jarro no chão, e pegou todas as partes e botou na mesa e viu que ele poderia fazer uma coisa tridimensional em uma dimensão só, né, mostrando todas elas em apenas uma dimensão. Né? Então ele pensou, cara, vou transformar o tridimensional em bidimensional. Seria um desenho sem o que seria o segundo plano, né? O Picasso vai tirar do segundo plano. E nisso vai sendo criado, ao longo do século XX, a desconstrução. Daí cada artista vai colocar um pouco do seu tempero, da sua ideia. Meu professor Ademir Casanova tem pós-doutorado em Sorbonne, em Paris. Ele foi ao longo do tempo estudando a desconstrução e ele criou um processo dele. Só que o processo dele, tu acrescentava algumas coisas. E eu peguei uma parte dele e dei, digamos, uma aprimorada para poder... Tu trouxe para algo assim mais didático? Isso, porque eu dava aula para criança, então eu precisava fazer com que eles entendessem aquilo ali do modo mais simples. Sim. Então aqui eu faço, eu não acrescento nada, eu só vou mudando as linhas, só vou desconstruindo elas. Dando um novo significado, mas a partir do significado que está ali. Eu vou simplesmente pegar aquilo que está ali e vou botando, desconfigurando aquilo. Daí isso seria o passo A. O passo B, daí tu vai acrescentar. O Picasso começou a botar depois um violão no meio, tem gente que começava a botar cordas, né? O Juan Gris botava um pouco de colagem, vai inserindo um pouco da colagem junto ali assim. Daí ok. Mas isso aí são os processos B, C, D e E. O processo A eu acho interessante, foi o que eu lapidei, que eu aprimorei, porque ele é mais simples de fazer. Ele é bem gostoso, simples, fácil. O início pode ter um pouquinho de dificuldade, mas a gente vai fazendo uma, duas. A Zaira tu pegou na primeira vez já, né? Aí eu demorei 3 vezes para pegar, eu não entendi exatamente o que era. Eu deixava os objetos meio prontos e é só a linha do objeto.